Estadual TV Câmara Entrevista já está no ar e hoje o nosso assunto é futebol. Porto Alegre está entrando em campo com um grande projeto, sediar o Mundial de Clubes da FIFA em 2029. A capital dos gaúchos, que já foi palco da Copa do Mundo em 2014, da Copa América em 19 e vai receber a Copa do Mundo Feminina em 27, agora mira alto para receber os maiores clubes do planeta, colocando o Brasil de novo no mapa do futebol mundial. E para falar sobre isso, quem conversa conosco hoje é a secretária extraordinária da Copa Feminina de Futebol 2027, Débora Rios Garcia, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também o secretário-geral da Federação Gaúcha de Futebol, Mauro Rocha. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado. Então vamos começar, né? Antes de tudo, quero falar, porque vocês já estão trabalhando ali no off já há um tempinho, né? Para trazer, então, essa boa notícia para os gaúchos. Mas, secretária, começa pela senhora, então, fala para a gente sobre como é que está sendo organizado isso, o que vocês já fizeram até então. Sei que já foi formalizado o pedido, né? Conta para a gente como é que está esse processo. Bom, então vou contar como é que começou tudo isso, né? No dia 20 de junho, o presidente da CBF estava com uma conversa com o presidente da FIFA, falando que gostaria que o Brasil fosse país sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029. Eu assistindo televisão, no mesmo momento, peguei o telefone, liguei para o prefeito Sebastião Melo e disse: prefeito, podemos enviar o ofício para Porto Alegre ser cidade sede? Ele disse: não, toca a ficha, né? Então fizemos o ofício, encaminhamos para a federação e para a confederação e na última semana agora a gente pôde entregar pessoalmente para a federação, junto para o Mauro e para o presidente Luciano, a nossa intenção de Porto Alegre ser a cidade-sede da Copa Mundial de Clubes em 2029. E a gente sabe o quanto a federação é importante, afinal, é a nossa federação gaúcha, né, secretário? De que modo que a federação recebe, então, esse ofício? Como é que vocês estão envolvidos nessa participação, assim, de trazer, então, o Mundial de Clubes para Porto Alegre? Bom, a federação ela tem como uma das premissas básicas o fomento do futebol como um todo, né? Então, um evento desses é fundamental. Mas, em especial, a gestão que eu faço parte, que é a gestão do presidente Luciano, a gente tem uma dívida assim, com a prefeitura e com o governo do estado muito grande, porque a gente tem sido apoiado desde o início em 2020, passamos por pandemia, passamos por enchente, e isso acarretaram momentos bem difíceis, né? E o poder público esteve ao nosso lado, assim, a gente tem que ressaltar isso. Além de ser uma obrigação a gente lutar para trazer grandes atrações para a nossa população, né? Tanto a da nossa cidade aqui, a nossa capital, quanto o estado como um todo. Secretária, a senhora comentou com nós que foi feita essa formalização de ofícios e tudo mais. Agora, quais são os próximos passos? A gente espera a federação já está aqui conosco, mas a gente espera, a mania de chamar a fundação, federação, desculpa, secretário. A gente já tem alguma posição assim oficial, de repente, da CBF, da FIFA? Quais são os próximos passos agora? Agora a gente tem que esperar, porque a FIFA que vai fazer o anúncio, provavelmente em 2027... A pior parte é esperar. Mas isso aí, o futebol feminino também foi assim. Em 2023 a gente enviou o ofício, saiu como Brasil em 2024 e só em 2025 saiu que Porto Alegre ia ser cidade sede. Então a gente tem que esperar agora. Provavelmente acho que deve ser 2027, né, Mauro? Isso. Que deve estar saindo o anúncio do país sede. Mas a gente está torcendo para o Brasil ser país sede e Porto Alegre poder ser sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029. Secretário, mas o Brasil, Porto Alegre, estão preparados para receber um evento desse porte? Eu te respondo essa questão com a história, né? A Copa do Mundo, Porto Alegre foi agraciada e por méritos, né? Nós temos aqui dois clubes que são a potência mundial do futebol, né? Não é à toa os seus resultados, e os dois hoje com equipamentos à altura da competição, né? Realmente a FIFA, a gente conversava em algumas reuniões que a gente teve essa semana, inclusive, a FIFA tem critérios, ela sabe organizar um evento, né? E ela, por isso, ela é muito criteriosa. E a gente até hoje, nos eventos anteriores, foi contemplado, né?
por essa estrutura, tanto o equipamento em si, como o material humano que também sabe como lidar com esse tipo de eventos, que a gente chama operação de jogo, né? Que num caso de uma Copa do Mundo, de um Mundial de Clubes, ela é bem mais complexa, mas a gente tem pessoal bem preparado aqui para esse evento, além da prefeitura também ter um capital humano pronto para deixar a cidade em condições para a gente proporcionar um bom evento para o turista, para o desportista, para os próprios atletas, porque o pessoal em casa assim, não tem a menor noção, né? Eu vou te dar um parâmetro que diz tudo, tá? Um jogo de campeonato brasileiro grande, que o Grêmio e o Internacional estejam assim liderando, estejam com boas chances e os seus estádios vão lotar. Um jogo ali no Beira-Rio, enquanto o torcedor sai de casa para ir no jogo tranquilo, ele acha que são os atletas, a equipe de arbitragem, tem mais de 2.000 pessoas trabalhando só para gerir aquele equipamento ali, fora assim toda a estrutura da Polícia Civil, da Guarda Municipal, EPTC. da Brigada Militar. Então, os eventos eles exigem, né? É um trabalho conjunto, né? Quando sai o sucesso, não adianta dizer que é um sucesso de A ou de B. É um trabalho em equipe complexo, né? Só para vocês terem uma noção, olha quando que começa a organização, na verdade, o pedido para participar, a manifestação de interesse em participar, né? Bem antes. Secretária, contra fatos, não argumentos, muito bem colocado aqui, né? Que a gente recebeu eventos de grande porte aqui na capital. Quero trazer um pouquinho mais para o nosso município. Eu sei que um mega evento desses vai mobilizar todo o Brasil e tomara que mobilize, porque vai acontecer, né? A gente torce para isso. Mas de que forma que vai impactar a nossa capital? A gente que já passou por uma Copa do Mundo, né? Temos estruturas ainda que ficaram da Copa, foram melhoradas para a Copa. Na realidade, as estruturas, desde 2014, a única coisa que não foi feito foi aquele viaduto da Dom Pedro com a Cristóvão Colombo. Como foi muito questionado depois que a gente entregou o ofício. Vocês querem uma Copa em 2029 e não entregaram as estruturas de 2014. Mas sim, o governo passado, o nosso próprio prefeito Sebastião Mello, na gestão passada, ele trabalhou para poder entregar essas obras e só ficou esse viaduto da Dom Pedro, que foi o problema da licitação. O resto, tudo foi entregue. Então, a gente está preparado, sim, para poder receber esses grandes eventos. A gente vai ter a Copa agora em 2027. Nós já estamos trabalhando desde 23, quando a gente entregou o pedido, mas movimenta toda a cidade, movimenta o turismo. A gente quer que as pessoas venham para Porto Alegre, não venham só, desçam no aeroporto e vá para a Serra, não, mas que venham para cá e fiquem aqui, consomem aqui, se hospedem aqui. Secretário, o senhor comentou aqui sobre a questão dos nossos dois times. A gente, aqui eu não vou falar para qual time que eu torço, mas Grêmio e Inter, né, são as nossas potências aqui gaúchas. Claro que temos outros times mais para o interior também, que são maravilhosos também. Mas falando um pouquinho sobre os nossos times aqui na capital, Grêmio, a Arena do Grêmio, também o Beira-Rio, eles têm, a gente sabe que o Beira-Rio recebeu a estrutura para a Copa e comportou muito bem toda a infraestrutura ali, né? Hoje a gente tem a previsão já de que se acontecer aqui o Mundial de Clubes, ele vai acontecer, vai envolver esses dois times, os estádios com certeza, mas os times em si vão se envolver também de alguma forma? Na verdade, cedendo atletas para a seleção, que é o envolvimento das equipes quando de uma Copa do Mundo, porque aí a questão é vamos dizer assim, o braço da CBF que toma conta da seleção brasileira, esse sim que vai se envolver na questão da competição em si. Né? O próprio equipamento, a Arena, o Beira-Rio, aquele que foi escolhido, ele também é encampado pela FIFA e aí é a equipe da FIFA que se vale de pessoas que vêm, desde pessoas que vêm da Suíça, de qualquer lugar do planeta, como também pessoas aqui do Brasil, não só de Porto Alegre, mas também vai ter um número grande de pessoas. Então é como a secretária fala, é fundamental que a gente trabalhe em conjunto e constantemente esteja fomentando esse tipo de coisa, porque mexe com a economia como um todo. É a rede hoteleira, é o vendedor ambulante, a pessoa que vai trabalhar no estádio, a pessoa que vai trabalhar na rua, aumenta o efetivo. É sensacional, impostos que ficam aqui também. Quando chama evento de mega porte, é porque é um evento de mega porte mesmo, né? Mas tem um ponto importante de salientar, que a escolha do estádio não é nós que escolhemos.
que nem teve muita polêmica a Muito bom, respeito. porque isso grenaliza, né? Esses caras... Sempre, né? A Normal. Copa, por exemplo, a Copa Feminina de 2027 começaram, por que o Beira-Rio, por que não foi a Arena? Nós encaminhamos os dois, até mesmo que na época o prefeito sendo colorado e o vice-prefeito da época, o Ricardo Gomes, sendo gremista, então vamos encaminhar os dois e a FIFA escolhe. Eles geralmente escolhem um só. Eu pesquisei aqui antes de entrar, até a gente tem que fazer o nosso teminha de casa. O Beira-Rio tem capacidade ali para 50... tanto o Beira-Rio quanto a Arena do Grêmio tem capacidade ali para 50 mil torcedores. Próximo a isso. Mas é eles que escolhem, tá? Não, a gente Não encaminha. tem envolvimento, Não, viu? não tem envolvimento. Eu sou Brasil, não sou Grêmio nem Inter. Então, assim, eles que escolhem. Isso é muito importante de deixar na mão deles, não deixar nem o setor público nem da federação. Porque eles conseguem são misturar. vários fatores, né? Tu comentasse a capacidade, os dois atingem a capacidade mínima necessária. O que vai ser levado em conta é acesso, infraestrutura, toda uma questão, o gramado que pesa bastante sempre na decisão. Tem toda uma avaliação técnica, né? E aí vem o pessoal, aí é vinculado à FIFA mesmo, acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Eles têm para esses itens, eles têm um padrão básico deles lá de exigência, né? E aí o pessoal já começa com bastante antecedência, só que fica essa angústia. O anúncio vai ser bem próximo mesmo Eu acompanhei a visita ano passado, que eles foram visitar alguns centros de treinamento para avaliar a grama. Eles tiram um pedaço da grama, analisam. Nossa. Então, vem o pessoal da Suíça para poder analisar, junto com os minucioso. brasileiros. Mas assim, eles são muito rigorosos. Então, a escolha é uma escolha técnica, não é porque eu sou amiga do Mauro, que o Mauro é gremista, que eu vou pegar o Grêmio, ou que eu sou amiga da Débora, sabe? Então, Grenal é só para nós gaúchos aqui. Exatamente. Secretária, tem toda essa questão que comentamos aqui sobre envolver a economia, né? E é importante ressaltar que mesmo quem não gosta de futebol também acaba sendo beneficiado. Porque a gente tem até hoje pessoas ali que daqui a pouco mantiveram seus negócios depois da Copa do Mundo, né? Então, é uma coisa que fica, é uma herança que fica. Com certeza, é um legado que fica para a cidade, né? Copa de 2014, tivemos aqui, não tivemos as entregas das obras, tivemos agora, mas foi um legado que ficou para a cidade, ficou... Quem vem para Porto Alegre sabe que recebemos a Copa em 2014, recebemos na Arena a Copa América em 2019, vamos ter em 2027 no Beira-Rio o Campeonato Feminino, e quem sabe em 2029... a Copa Mundial de Clubes, e por que não Porto Alegre não ser a capital do futebol? Olha só, que honra, né? Secretário, e muito se fala no Brasil ser o país do futebol, né? A gente já teve muito esse apelo. E cada vez mais, quando esses eventos vêm para o nosso país, né? Vêm para a nossa capital, vêm para o nosso estado, a gente vai reafirmando de volta o nosso papel ali, né? Nós nos transformamos no país do futebol há 60, 70 anos atrás, baseado muito na qualidade dos nossos jogadores, né? E hoje a gente precisa se afirmar como um país de primeiro mundo, um país que pode receber eventos. Tu colocasse há pouco uma questão que é fundamental. Não dá para medir, né, Débora, o que isso traz, o tamanho do benefício não dá para medir num primeiro momento. Porque pessoas que vão imediatamente, né, ter um retorno ali através do seu trabalho, mas tu falasse uma coisa importante, alguns negócios vão surgir exclusivamente em função daquele evento e se as pessoas tiverem criatividade e habilidade, eles vão ficar. Então, como é que tu vai avaliar economicamente o benefício disso, né? E vamos lá, todos os outros pontos da nossa sociedade, eles precisam... a tua felicidade, ela tem um dos pilares, tu precisa ter o teu sustento. Né? Ele faz parte da busca da... Então, isso aqui responde, né, a importância de um evento desses, de realmente todo mundo se mobilizar, né? De estar unidos, né? Eu acho que todo mundo tem que estar unido para fazer um grande evento. Muito bacana, né? Secretária, agora que a gente entende um pouquinho que vocês já fizeram a parte de vocês, digamos assim, né, de encaminhar ali a sugestão para a FIFA, qual que é o papel da prefeitura na construção disso agora? O que cabe a vocês? Só aguardar? Agora é só aguardar. É só aguardar e fazer umas conexões, assim, por exemplo, com rede hoteleira, para quem sabe ter outros hotéis em Porto Alegre, porque a gente sabe que precisa ampliar para trazer uma Copa do Mundo de clubes para cá. Acho que preparando o campo, para quando chegar o anúncio e for o Brasil sede,
e por que não Porto Alegre ser cidade-sede, a gente está preparados para poder receber essa Copa em 29. A gente sabe que nós estamos preparados hoje para receber, mas poder ampliar essa rede hoteleira acho que é muito importante. Secretária, a gente fala do município, mas também tem a federação que está mais a nível estadual. Qual que é o papel da federação nesse sentido também? O futebol mundial, né, se fala muito na questão de liga no Brasil, uma série de coisas, né, e cada país ele tem uma forma onde ele se organizou. O nosso aqui, queira ou não, ele é o sistema federativo, né? Hoje a gente tem a CBF, que é o órgão que é ligado à FIFA, né? Ou seja, a autoridade máxima em futebol no Brasil é a CBF. E nos estados, como braço da CBF, são as federações, e é fundamental, porque é uma linha direta, todas as novidades chegam por ali, as necessidades. Para chegar na DEBO, o caminho é a FIFA se comunica com a CBF, com a federação e chega. Então tem tem essa, vamos dizer assim, esse caminho, né? E por isso que é importante a gente estar juntos. A gente não estar juntos, as coisas não acontecem. É fomentando, né? Os dois estão fomentando. Então, o estar junto é entender a importância, né? As pessoas lá na federação hoje, e eu sei que as pessoas que a Débora comanda na prefeitura, elas estão acesas, ligadas, porque aquela correspondência que chega tem que dar a máxima importância para mobilizar o pessoal, né? Começa com a coisa vem de lá, a provocação, né? A exigência, e nós temos que nos mobilizar aqui. Até eu vou aproveitar essa fala do secretário para ampliar um pouquinho além da nossa conversa, falar um pouquinho sobre como que a secretaria, o nosso município tem trabalhado na questão do esporte. Afinal, nós temos aqui a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de 2027, né, secretária? Como é que a prefeitura está trabalhando para além, então, desse evento que a gente pretende sediar lá em 29? É uma secretaria recente, né? Nós temos aí um mês de secretaria, está formando a equipe, mas a gente está fazendo aquele trabalho de formiguinha. É o trabalho de fomento, digo, não só do futebol, mas futsal, futebol 7 feminino, que é o caso da minha secretaria, né? Para a gente trabalhar a base, porque se a gente não trabalhar a base, quando chegar a Copa em 27, a gente não vai saber que está tendo. Então, a gente está trabalhando essa base para quem sabe dessas meninas virem profissional. Estamos fazendo um trabalho também no consulados, estamos visitando todos os cônsuls, porque para que venham para cá para fazer um amistoso, não digo só amistoso com a seleção brasileira, mas com o Grêmio, com o Inter, com o Juventude, que são os times que estão na Série A, que também fiquem aqui como cidade-sede se o país for selecionado, né, passar para a Copa Feminina. Então é esse o trabalho que nós estamos fazendo hoje, aquele trabalho de formiguinha de fomentar o futebol feminino. Secretário, da mesma forma também a federação, ela cada vez mais, não é só Grêmio e Inter, são times do interior, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho da federação, o que é a federação? Bom, a federação é a federação dos clubes. Estamos lá de passagem, né, eleitos para um mandato visando os interesses do futebol como um todo e dos clubes. Nós temos 4 clubes aqui no cenário nacional, vamos dizer assim, do futebol feminino, que é o Grêmio, o Inter, o Juventude e o Brasil de Farroupilha, que faz um belo trabalho com o futebol feminino. A nossa reunião da semana passada, na sexta-feira e de segunda, foi no intuito não só, a gente falou até bem pouco de Copa do Mundo, foi só sexta-feira, né? Na segunda-feira, são ações que a gente, naquela conversa ali, viu que nós precisamos fazer para o fomento como um todo. Tu não cria uma modalidade, assim, tu não incentiva uma modalidade pelo telhado, né? O futebol feminino, a gente tomou algumas medidas há uns 5, 6 anos atrás, mas na minha ótica, aí nós como professores de educação física, né, tudo bem, a gente fez uma coisa que precisava, se incentivou bastante a competição do altíssimo nível ali, mas a gente tem que se preocupar, e é o que nós estamos recebendo o apoio do prefeito, do governo do estado também, e estamos levando, agora em seguida, eu não vou falar muito, porque ainda mas estamos levando para a CBF um projeto, para que haja assim, nós precisamos de meninas jogando futebol realmente. A menina jogar futebol tem que fazer parte da cultura brasileira, assim como o menino jogar futebol. Né? Então tem que ter meninas de 6, de 7, de 8 anos jogando futebol. Mas assim, muito, porque senão tu não cria a base
Tem aquela frase, né? A base vem forte. Não se sustenta, nada se sustenta sem base, né? Não vai fazer um prédio sem se preocupar primeiro. Um profissional ou sub-20, não, a gente tem que ter aquelas meninas de 6, 7 anos, mas não vamos contar, acho que vamos trabalhar, mas depois a gente... retroalimenta, né? Então ali tem que ter o investimento inicial massivo mesmo, maciço, esse fomento lá na base, porque aí o resto é consequência, é o natural, aí aquilo fica enraizado. E esse que eu acho que é o papel mais, digamos assim, fundamental de uma secretaria, de uma federação, é fomentar mesmo, incentivar, mostrar que o esporte ele é para todos, né? E até eu quero tocar um pouquinho nesse assunto de como o futebol ele é capaz de transformar vidas. A gente sabe que o futebol ele é uma ferramenta de educação social, né, secretária? Como que vocês percebem assim o futebol agindo na vida? Principalmente a gente vê aquelas comunidades mais carentes, né? Aquelas crianças que estão numa situação de vulnerabilidade, tendo as suas vidas transformadas através do futebol. Então, eu vou contar um projeto inédito que a gente está começando, e começa agora no sábado, que é o futsal para meninas Down. As meninas vieram me procurar por causa da Copa do Mundo Feminina, que o sonho delas era jogar futebol. Então, elas queriam se reunir. Então, a gente começa esse projeto agora no sábado, onde as meninas, só meninas que possuem Down, que vão poder jogar o seu futebol, o seu futsal. Então, é um legado que vai ficar pela Copa do Mundo Feminina. Mas a gente sabe que o futebol transforma vidas não só das meninas, mas dos meninos também. Pega aquele menino que está lá no campinho, na comunidade, que o sonho dele é jogar futebol, é ser um Dunga, é um Ronaldinho Gaúcho, um Lucas Leiva, ou uma Marta, pega o caso das meninas, ou uma Duda. Então, a gente sabe que o futebol transforma a vida. Então, a gente tem que dar pelo menos o mínimo para eles poderem transformar essa vida. Não que ele vai ser um jogador de futebol, porque a gente sabe que ser jogador de futebol não é todo mundo, mas ser um cidadão. No interior, a gurizada pena, né? Secretária, a gente sabe, né? E muitas vezes a gente precisa do papel de vocês, precisa do incentivo de vocês, e vocês vão lá e mostram, né, que o futebol ele muda vidas, transforma vidas. A realidade ela é heterogênea, assim, né? Nós temos locais no interior que hoje a coisa está se desenvolvendo melhor do que em alguns pontos. Coisa boa. Porque é aquela vontade de praticar o esporte, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Toda essa tecnologia hoje que nos traz coisas maravilhosas, nós não temos que desfazer nada, mas a gente tem que estar atento a alguns alertas. Assim. O celular trouxe coisas maravilhosas, a internet também, mas ela tem tirado as crianças da atividade física. E uma coisa que está comprovada, assim, não é o Mauro, não é o professor Mauro agora, nem a professora Débora. Nos anos 70, no início dos anos 80, a gente tinha um entendimento na cabeça das pessoas, assim, que o cara inteligente, ele não tomava muito sol, ele era magrinho, ele tinha um óculos, tinha um estereótipo assim do cara inteligente. Só que a ciência, a neurociência, as pessoas que foram estudar o desenvolvimento humano, se tu praticar esporte da forma correta, desde da tua primeira fase, ou seja, vamos entender por praticar esporte, se movimentar. Entender as possibilidades que o corpo... Aquilo é fundamental para o cognitivo da criança. Então, a gente já não está falando nem só em saúde, a gente está falando também em inteligência, é a capacidade de aprender. Então, essas coisas estão interligadas, a gente tem que hoje entender tudo isso. Eu posso fazer um elogio aqui para o prefeito Mello, porque eu não tenho vínculo nenhum assim, né, profissional, e é um cidadão que tu provoca ele com alguma coisa ali e ele não sabe brincar, ele vem e dá o apoio, e isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O presidente Luciano, que hoje não está aqui só porque está também dividindo agora a responsabilidade de duas federações, porque a CBF o colocou lá, tiveram alguns problemas de intervenção no Mato Grosso, e ele foi escolhido. Isso não é à toa, né? O Luciano é um jovem aí comparado com os presidentes de federação, e eu tenho orgulho. Também. Ele é gaúcho, eu tenho orgulho ali de estar sendo liderado por ele, porque a gente está fazendo um trabalho que tem dedicação, tem envolvimento, as pessoas gostam do que fazem. Eu tenho que falar na Gabriela, né, Luizelli, que é a irmã da Duda, que é talvez a nossa craque aqui, expoente gaúcho no futebol feminino.
E a Gabriela faz um trabalho lá na federação, ela é o braço feminino no departamento de competições. Além de ser ex-atleta, é uma professora, é preparada, então um trabalho, a gente está orgulhoso assim dessa. Claro que sempre buscando melhorar, né? Sempre, sempre. Secretária, agora entrando num assunto mais delicado, que é a captação de recursos, né? Se trabalha também para captar recursos antes, ou começa esse trabalho depois quando é anunciado? Existe algum aporte previsto da FIFA, da CBF, do Estado? Como é que funciona assim para captar esses recursos? Bom, vou falar sobre a Copa de 27, que a gente está bem envolvido, né? Recurso que está vindo é só para pagar o estádio e centros de treinamento. Não vem recurso nenhum para a prefeitura para poder fazer toda a logística. Então, por exemplo, a nossa responsabilidade é fazer a FIFA Fan Fest e, digo, toda a organização da cidade para o evento. Então, não vem recurso nenhum para isso. Então, todo o recurso é da prefeitura. Prefeitura, vamos ter que conversar com o governo do estado também para colocar. Então, por enquanto, não vem recurso nenhum. E aí vão ter que ver patrocinadores para poder ajudar na... É importante falar também, né, secretária, que muitas vezes acaba que as pessoas elas entram naquela discussão de tá investindo no esporte, mas tem que investir em saúde primeiro. Mas existem algumas burocracias que dizem, não, tal valor tem que ser investido no esporte. Então, mesmo que queiram, não tem como, né? Existem as previsões ali. Afinal, a gente sabe que a vida não é só trabalho, né? Tem que ter lazer, tem que ter esporte. O lazer é muito importante, né? E a gente diz que o futebol, eu digo, essas Copas, é um lazer, é o lazer das pessoas. E quem não gosta de vir no estádio, aí, diferente de ser Grêmio, se é Inter, se é São José, falando em Porto Alegre. Então é o lazer, a gente tem que investir também no lazer das pessoas. E a Prefeitura de Porto Alegre está preocupada com o lazer das pessoas. Então a gente quer fazer essa Copa muito bem feita, a melhor Copa do mundo vai ser em Porto Alegre, eu garanto isso. Com o apoio de todos, a gente vai poder fazer uma excelente Copa. Secretária, a gente comentava aqui sobre a questão do orgulho de ser gaúcho, né? O que o nosso estado tem a oferecer? Não digo que nos outros países, nos outros estados não tenham, mas o que torna o gaúcho, assim, firme para receber um evento como esse no futebol? Olha, o gaúcho é engraçado, assim, né? A gente tem o gaúcho valente, o gaúcho da espora e bota, da faca na cintura, mas o gaúcho é muito carinhoso. O gaúcho sabe receber, ele é acolhedor. Eu não conheço ninguém assim que vem aqui. Com essa atividade profissional, a gente anda o país todo, a gente vai, e o pessoal que vem aqui fica encantado, né? Que é super bem recebido, que sente carinho. O gaúcho, em 2 minutos ele está conversando contigo, tu senta do lado dele, parece que tu conhece ele há 20 anos. E isso é um patrimônio nosso, né? Isso é tu saber receber, a pessoa chegar e se sentir acolhida, né? Se eu tivesse que te dizer o primeiro, assim, das nossas virtudes, né? Eu acho que é essa, de ser acolhedor, né? Coisa boa. Secretária, a gente sabe que tem algumas adaptações que precisam ser feitas até mesmo para a Copa Feminina, né? A gente teve que mudar algumas coisas. Não vamos entrar em detalhes, mas existem algumas adaptações que vocês já vendo os eventos passados, ali como a Copa América, a Copa do Mundo, algumas adaptações no sentido de infraestrutura, de logística, que precisam acontecer? Na realidade, ainda não veio para nós o catálogo de encargos da FIFA para poder ver assim, a logística do entorno da Beira-Rio que precisa modificar. Isso ainda não veio, porque eles estão vindo por visitas. Então, a primeira visita veio para o estádio, depois veio a visita para poder ver o provável local para a FanFest. Aí eles vêm de novo agora para o estádio, depois vêm para a segurança. Então, hoje não consigo te dizer, ó, a gente precisa modificar isso, isso e isso. Porque como não veio ainda para nós esse catálogo de encargos. Precisa primeiro um estudo técnico Exatamente. antes. Secretário, eu cito aqui a Copa do Mundo porque envolve mais gente do que a Copa América envolveu. Mas o que a gente aprendeu com um evento desse porte lá há mais de 10 anos? Olha, eu tenho que fazer um outro depoimento aqui. Brigada Militar e EPTC. Não tem um evento, um Grenal decisivo, um jogo importante pela Libertadores, do Internacional, do Grêmio. A preocupação desses órgãos, né? O que eles aprendem de um evento para o outro. Para tu ter uma ideia, assim, o público ter uma ideia, tu vai ter um jogo importante aqui. Normalmente ocorre na Federação Gaúcha, porque tem um auditório lá, mas já aconteceu, né, em locais cedidos pela prefeitura, pela própria
Brigada, vem um contingente da Brigada, da EPTC, me ajuda, vem mais... Mobilidade... os caras, assim, a própria estrutura de saúde também, que é montada. Uma dedicação, um planejamento minucioso, e eles aprendem muito. Claro que sempre que a gente coloca esse tipo de coisa, tu tem a pessoa que olha com o olhar construtivo e aquele que olha com o olhar que é a antítese disso, que sempre vai lembrar de um episódio. Nós somos seres humanos e somos falíveis, né? Agora, que esses órgãos, né, eles têm uma vontade enorme, uma dedicação pelo cuidado com a população e estão sempre querendo se melhorar, né? Hoje eu sou fã da Brigada, da EPTC. Às vezes o pessoal na rua fica com aquela coisa assim, o cara me multou. Sim, o cara te multou porque tu está fazendo errado. Né? Se tu estivesse fazendo certinho, ele não tinha te multado. Né? E ele está ali promovendo a segurança de todos, né? Então, esse apoio que a gente tem e a dedicação desses órgãos, ela nos deixa seguros, né? Para dizer que a gente está pronto para receber os eventos. É que nem entra a mobilidade. A mobilidade do trânsito, do entorno. Tem um estudo, tem um estudo. Tem, por exemplo, a Cris, que é da Secretaria de Mobilidade, ela participou da Copa de 2014. Conversei com ela, eu já estou fazendo o estudo para a Copa de 27. Então, já está preparando tudo para a gente poder receber esse grande evento. Mesmo aqui na capital, secretária, em eventos como Grenais, né, a EPTC já faz, a gente já tem a página da prefeitura ali, que quase uma semana antes já vão avisando sobre alterações no trânsito, daqui a pouco. Já existe essa organização, né? Sim, são muito organizados, né? A gente tem que estar organizado para isso. Porque imagina, vamos ter um Grenal na arena. Se os órgãos não se organizam, EPTC, mobilidade, Brigada Militar, o que acontece? E aí? Então tem que ter uma organização prévia para poder fazer um excelente evento. Quero estender essa mesma pergunta para a senhora, secretária, para além da mobilidade, então, o que a gente aprendeu com a Copa de 2014? Eu não participei da Copa de 2014 diretamente, né? Mas eu acho que assim, acho que toda a cidade foi construída para isso, né? Então, eu acho que principalmente foi a mobilidade, que pode dizer a parte principal, foi a mobilidade que melhorou na cidade, para a segurança também, para a Copa de 2014, acho que foi isso. E tem também a questão dos turistas estrangeiros, né? Quantas pessoas que podem vir conhecer a nossa cultura, conhecer nosso país, conhecer a nossa cidade, né, secretária? É isso que a gente quer, por isso que eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha, de visitar os consulados, para dizer, venham para cá, vem para Porto Alegre, que aqui tem o melhor. Sei que a gente já falou sobre isso, secretária, mas é bom até para a gente poder salientar ainda mais e entender o porquê que é importante a gente já começar essa organização antes. Qual que é o impacto de um evento desses na nossa história, na nossa cultura, no nosso estado? Por que é importante incentivar que um evento aconteça aqui? A palavra história, né? A gente deixa um legado aqui, tudo que tu conseguiu botar em prática, né? Se tiver boa vontade das gerações futuras, eles vão poder beber aquilo, né? E a gente tem aqui, hoje, em termos esportivos, grandes feitos, né? Tanto a federação, como a prefeitura, como o poder público, como os órgãos que a gente citou, estão sempre procurando aprender. Tem a ver com essa tua pergunta, mas tem a ver com uma anterior, que eu ia fazer uma parte, mas a gente... dos legados que ficam, né? A CBF, ela ganha um recurso da FIFA. E hoje a gente ainda desenvolve projetos no interior, e isso não é só a Federação Gaúcha, são as outras, com esse chamado legado da Copa de 14. Então, recursos onde tu pode trazer pessoas para palestrar, pessoas para dar workshop de treinamentos. Nós estamos agora organizando um de preparação física, vou divulgar no teu programa em primeira mão, assim. Nossa, vai ser em Bento e em Pelotas. Aberto a toda a comunidade da volta ali, vão vir técnicos até ligados a Comebol, que vão dar palestras, custo nenhum, né? Toda a estrutura financiada pela Copa de 14. Então, aí a importância desses eventos, né? Às vezes o pessoal de mais mau humor, assim, não, é fundamental por vários aspectos, né? Mauro, vamos provocar eles então. Qual vai ser o legado da Copa Feminina 2027? Não, com certeza eles estão preparando até questões melhores, porque aquilo, todos vão aprendendo, né?
A gente corrige cada evento que tu faz. Tirando uma coisinha boa aqui, o que precisa corrigir ali, né? A federação tem 2 pilares hoje na gestão do presidente Luciano, que é o combate, o enfrentamento a essa chaga do racismo, né? E a questão da capacitação. Então, nós nos aliamos à Odabá, uma empresa de afroempreendedorismo. Nós criamos o Conecta, né? Nós temos um coordenador desse projeto, que é o professor Ademir Calovi, um cara que tem 40 anos de história no esporte. Então, a gente já desenvolveu aí mais de 30 cursos de capacitação. E a questão do combate ao racismo, agora a divisão de acesso, que é o que dá a condição de 2 clubes chegarem no gauchão da primeira divisão, isso é inédito no país. Tem uma cláusula do regulamento específico da competição para combater, para punir, que não, sabe, a gente foi evoluindo. Não é aceitável. É um trabalho de 3 anos. Esse trabalho começou com um letramento de todos os colaboradores para entender de o que nós estávamos falando, né? O presidente Luciano teve realmente foi iluminado, porque até então era aquela questão de passar uma faixa no estádio. Terminava de passar a faixa, dava não sei quantos casos, né? A gente nem divulga isso, porque a ideia não é fazer disso louros, que bacana, porque isso é inaceitável, como tu falasse, né? Essa é uma obrigação. Só que a gente está realmente investindo, fazendo um trabalho bem sério. E tu falasse há pouco a palavra-chave para tudo, né? Que é a educação. Quando a gente acordar no Brasil e realmente, né? O que nós estamos... Sou barriga fria, né? Nós estamos conversando aqui sobre uma questão de voltar a uma política esportiva escolar, que a federação apoia, a prefeitura quer fazer isso. Nós precisamos urgente, as nossas crianças, elas têm que ser adotadas pelo esporte. Elas têm que se apaixonar por alguma modalidade esportiva. Isso te desvia a tua atenção de outras coisas que não são favoráveis e talvez seja um marco na tua vida, assim, lá na frente, quando tu estiver te aposentando e tu fizer um balanço, tu disser assim, eu acho que eu estou sendo um ser humano aqui que eu contribuí positivamente. 99% dessas pessoas, elas têm alguma ligação com o esporte em algum momento foi fundamental. Então, isso também nos enche de responsabilidade, né? Bem, como vocês disseram no começo do programa, né, que o esporte, ele não é só algo ali para envolver a torcida, envolver times. Para ver quem ganha um jogo, né? Exato. Ele vai muito além disso. Esporte é vida, porque é saúde, até vocês percebem como um evento esportivo, ele envolve a economia de uma cidade, né, secretária? Educação. É tudo muito envolvido. É todo um envolvimento, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho também sobre a Copa Feminina. A gente tem um tempinho ainda. Secretária, a gente sabe que os preparativos começaram muito antes, né? Mas como é que está a expectativa agora para o evento que está cada vez mais perto? A expectativa está grande, está bem perto. É 2 anos. E passa voando. Passa voando. Muito rápido. Passa voando. Eu digo, cada dia é uma novidade, porque a gente vai recebendo as demandas da FIFA. A gente abre o e-mail, ele vem as demandas, então agora cada vez mais vai vir visita deles em loco para ver, que nem eu falei, a parte do trânsito, da mobilidade, segurança, outras visitas dentro do estádio, centro de treinamento, parte de hotelaria. Então, assim, eles vêm e visitam tudo, toda a cidade, para deixar o melhor para o evento. E também por parte da federação? Atenção total, né? Dedicação ao evento, atenção, ficar atento às demandas, né? Porque, na verdade, o que mais nos angustia é que nós não podemos, assim, não vai ser produtivo a gente sair fazendo... A gente precisa que venha a demanda, né? Aí já tem um outro legado, porque como eles têm uma expertise, eles realizam campeonatos em lugares, né? Como a gente assiste aí, como foi a Copa do Mundo de Clubes, como é lá no mundo árabe. Então, só a visita desses caras e te colocando o rol de critérios já te faz crescer. Né? Tem uma máxima assim, né, que quem tem vontade de crescer, os estímulos estão ali, é só
tá atento, né? Então a gente tá com dedicação. A palavra hoje, no momento, a gente tem que controlar a ansiedade, ficar atento, né? E depois, quando chegar a demanda, aí sim não medir esforços para que saia um E eles vêm evento. com uma equipe grande, por exemplo, essa primeira visita que eles fizeram no estágio, 45 pessoas. Nossa, é muito Agora gente. essa próxima... É uma delegação. É uma Sim, delegação, é uma delegação. Está previsto para vir agora, entre outubro e novembro, a outra visita para o estádio também. Um grupo de mais ou menos 40, 50 pessoas. E a gente vai arrumando a casa para receber bem eles, Não, né? e uma visita dessas, essa delegação deles não tem trenzinho da alegria. Não. Cada um deles especialista numa área. tem Nossa. uma tarefa específica que não é pequena. Então, quando tu recebe esses caras, a logística que tu tem, porque dois vão não sei aonde, um vai ali, então... E a avaliação é o tempo inteiro, E imagina. aí é o segredo para que o evento venha, né? É atender bem, não é no sentido de tratar a pessoa bem, é que lá no local ele se sinta seguro para desenvolver. Ele precisa receber informação, mas a informação correta. Não adianta, eu acho que é outra coisa. Não, preciso passar a informação correta para eles. Então, quando veio esse grupo, que nem veio do estágio, veio o pessoal da operação, veio o pessoal da segurança, veio o pessoal da saúde. Então, eles querem saber tudo o que está acontecendo em loco. Gramado, o cara que vai tirar a grama, Não, o agrônomo. O responsável pela grama ali é demais. Ele vem, analisa. Para ver a organização que é, né? Não é uma coisa assim, eu vou fazer a Copa de hoje para amanhã. Não, é uma organização que leva tempo. Mas para além, então, de meros espectadores, eu quero entender como é que a gente, enquanto torcida, enquanto população, pode se juntar a essa espera de vocês, pode fortalecer isso para a gente trazer, então, cada vez mais eventos como esses para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Eu acho que primeiro a população tem que praticar esportes, divulgar o que está acontecendo na cidade, da parte esportiva, e pedir. Eu tenho um amigo que mora em outro estado, em outro país, que venha para cá participar da nossa Copa, a gente quer que as pessoas venham para cá. Então, o único modo da cidade lotar é com a divulgação. E a gente precisa que as pessoas que estão assistindo divulguem os eventos esportivos que tem aqui em Porto Alegre. Te faço a mesma pergunta, secretário. Volta para aquela palavrinha educação, né? Que a gente pense no todo. Cada detalhe é quando tu não suja o parque, é quando o trânsito flui, a cordialidade, é um restaurante que sabe, porque tu está sendo avaliado em tudo. Tu pega uma comitiva dessas, numa manhã, ela se fragmentou, tu de repente está utilizando 5 restaurantes que tu foi ali e que os caras estão avaliando tudo, né? Então, a gente realmente criar um espírito de que quando a gente acorda e vai fazer o trabalho da gente, não é uma coisa, nunca ele é insignificante, nunca ele sempre está contribuindo para o todo, né? E acho que a gente tem muito que aprender até com outras culturas, né, orientais, assim, que os caras, não é à toa que eles é melhor para todo mundo. Né? Quando a gente tenta explicar para alguém assim, cara, olha só, se a gente criar um ambiente saudável aqui, normalmente a gente faz aquela conta assim, o que eu tenho que dar? Pô, nós estamos numa sala aqui, o pessoal não enxerga, mas tem 5, 6 pessoas trabalhando, mais a gente aqui. Se eu fizer tudo de bom para vocês, eu sou um tentando atender 6. Eu vou receber de 6. Então, eu acho que isso a gente tinha que começar a tentar, né? Tem que desenvolver, tem que ter uma matéria na escola, a gente tem que começar a trabalhar isso, né? Uma troca. O meu pai era um cara que não teve estudo, e se ele te visse assim, numa praça pública, tu não cuidando de alguma coisa, ele tinha um surto, assim. Ele dizia para mim, isso aqui é do coletivo, isso aqui é de todos, tu não pode, isso aqui não é teu. E eu tenho orgulho disso, porque é importante a gente criar essa mentalidade. Assim, as pessoas todas estão ajudando a trazer eventos que depois elas vão participar dos eventos. Exato, né? a gente tem que Isso cuidar. fazendo o gancho de educação, tu falou do cuidado dos espaços públicos, né? Eu vou mais além disso. A educação com as pessoas. Um bom dia, uma boa tarde, um obrigado. Quando isso muda a vida, às vezes, o dia de uma pessoa, né? O cara vai embora daqui e diz assim, que cidade encantadora. Ele vai trazer eu vou o evento. voltar depois para cá. Não vi só no jogo. Então eu vou vir aqui.
participar mais da cidade. A vontade de ir, A né? vontade de voltar. Para além da Serra. Exatamente. Não sem desmerecer, a Serra é maravilhosa, mas trazer para a nossa capital, trazer para o nosso interior, para, né, para conhecer o nosso estado. Com certeza. Quase no finalzinho já, então, quero que vocês deixem o recado. Agora vou passar a bola para o secretário, para ele finalizar com o recado para quem está nos assistindo, secretário. Olha, que mais ou menos essa última fala, assim, né, que a gente sempre trabalhe, pense no coletivo, trabalhe juntos. A Federação Gaúcha não é dessa gestão, ela não tem dono. O torcedor, a Federação Gaúcha é dos clubes e dos torcedores. Dos gaúchos. Fica uma coisa, às vezes, assim, inatingível. Vai lá na federação, te apresenta lá, eu sou torcedor do time tal, quero que alguém me atenda aí, eu tenho uma sugestão. Eu te afianço, assim, ó, tu vai ser bem recebido e tu vai ser ouvido, né? Tudo que for para contribuir, tudo que for para... sempre que a gente fala isso, assim, as pessoas fazem aquela avaliação da arbitragem de um jogo contra o time dele que aconteceu. O árbitro é um ser humano, né? Ele, às vezes, ele vai errar, ele vai, né? Não podemos transferir uma responsabilidade para algumas pessoas de que elas sejam infalíveis, porque isso não vai acontecer, porque nós somos falíveis, né? Então é isso, é que a gente tenha cada vez mais esse espírito de trabalhar juntos, né? E de um ajudar o outro. Sabe, secretária, que a gente falou sobre a questão da participação da mulher no futebol, né? Eu moro em São Leopoldo e uma iniciativa muito bacana que eu imagino que deva ter nos outros clubes também, lá no nosso Aimoré, é de que as torcedoras, as mulheres, não pagam ingresso para fortalecer cada vez mais a presença das mulheres, né? E é bem a senhora aqui como secretária do esporte, né? Trazendo toda essa importância para nós, a importância de as meninas participarem de fato do futebol ali, né? Se gosta, vá lá, torce pelo seu time. O lugar de mulher também é no estádio. Com certeza, o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Secretária, então deixe seu recado pra gente, por favor. Então eu quero, assim, me colocar à disposição para todo mundo que gosta de futebol, gosta de esporte, procurar a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, quiser ser voluntário na Copa, já pode me procurar. Entra lá no Instagram do Poa na Copa 2027, que a gente vai estar respondendo, ou vá lá na Secretaria, tiver alguma ideia extraordinosa, maravilhosa, vá lá, nos procura, a gente vai estar aberto para poder ouvir a todo mundo. Tá certo. Secretário Mauro, obrigada por participar conosco e um bom Prazer trabalho. estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, agradável aqui, sobre um tema que a gente gosta muito, né? Secretária Débora, da mesma forma, também muito obrigada por participar com a gente. Obrigada, prazer estar aqui com o Mauro, que é um parceiro da Federação. Agradecer a Câmara para a gente poder falar um pouquinho dos grandes eventos aqui em Porto Alegre e falar um pouquinho do futebol. Então é isso, né? A gente também aqui fica na expectativa para que, tanto para a Copa do Mundo Feminino de Futebol, que vai acontecer em 27, quanto também para, de repente, abrigar, então, o Mundial de Clubes em 2029. A gente segue na torcida. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas do nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima edição com novos assuntos para você. Até a próxima!